Boa noite a todos, você que está na sua casa, em qualquer lugar que você esteja, seja bem-vindo à nossa transmissão. E agora nós já ouvimos o louvor, já cantamos, sei que você já cantou em casa, e esse é o momento que nós vamos então estudar um pouquinho a palavra de Deus. E nós vamos colocar o nosso tema aqui, antes, porém, nós vamos fazer uma oração, tá bom? Quero convidá-lo para que você possa orar neste momento. Então feche os seus olhos onde você estiver e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na Tua casa e cada pessoa está em casa nesse momento. E que o Seu Santo Espírito possa se manifestar aqui neste lugar e na casa de cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Que possamos, ó Deus, ser transformados pelo poder da Tua palavra. E que possamos, ó Pai, sentir esse desejo de estar com o Senhor e que nós possamos ver nos sinais realmente a proximidade da Tua volta. Nós imploramos essas bênçãos nesse momento. Não somos merecedores do que pedimos, mas o que nós pedimos é pelos méritos de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, nós hoje estamos no nosso segundo tema, o mistério da profecia. Semana passada nós estudamos um pouquinho Daniel com o nosso irmão Nelson, e hoje nós vamos estudar um pouco Mateus capítulo 24. Vamos rever aqui alguns sinais que Cristo citou. E o tema de hoje, como vocês estão vendo aí na tela, é os sinais da última profecia. E eu vou passar aqui, eu quero começar com uma ilustração. Todo mundo conhece a Rede Novo Tempo. O que eu vou contar para vocês agora é algo que aconteceu há mais ou menos 10 anos atrás. Quando aconteceu isso, aliás, um pouco mais de 10 anos. Quando ocorreu o que eu vou contar aqui, eu estava morando na Argentina e eu soube desse evento e eu guardei ele no coração. E tenho contado muitas das vezes em vários lugares e hoje eu quero compartilhar esse evento com você. Assim como nós temos aqui no Brasil a Rede Novo Tempo, existe também em vários países, inclusive nos Estados Unidos, na América. E 2 pastores estavam comentando sobre um incidente. Que incidente foi esse? Um irmão nosso, ele trabalhava num trailer. E o patrão dele disse assim, olha, não fique até tarde trabalhando, porque está acontecendo muitos roubos aqui ao redor. Então feche o trailer cedo. E um dia esse irmão ficou envolvido no trabalho e não fechou o trailer cedo. Quando ele foi fechar o trailer, já era tarde, e no estacionamento que havia próximo ao trailer, estava apenas o seu carro. E um estranho ia se aproximando do seu carro. E o irmão pensou, é ladrão, vai roubar o meu carro. Então ele voltou para o trailer, pegou um taco de beisebol, escondeu o taco de beisebol e veio andando em direção ao estranho. E ele então perguntou, quem é o senhor? O que o senhor quer? E o estranho disse para ele, calma, Jorge, fique tranquilo, Jorge. E ele falou, como você sabe que o meu nome é Jorge? E o estranho disse, calma, eu tenho o mesmo nome da escola onde você terminou a sua 2ª série. E eu venho aqui lhe dar 2 notícias. Que notícia? A primeira, a sua mãe que está internada no hospital, logo, logo ela vai ter alta. E realmente a mãe dele estava internada no hospital numa outra cidade. E qual é a segunda notícia? O estranho disse, diga a todos os membros da sua igreja que Jesus está voltando muito, muito rápido. O estranho então lhe pediu um copo de água. O irmão Jorge disse que ele ia entrar para o trailer para pegar o copo d'água. Mas antes dele entrar no trailer, ele se virou. E quando ele olhou para trás, já não havia ninguém no estacionamento. O estacionamento estava vazio. O irmão Jorge, então, no outro dia, foi contar para o pastor do distrito o que havia ocorrido. Quando ele contou para o pastor do distrito dele, a primeira pergunta que o pastor fez para ele, irmão Jorge, qual era o nome da escola em que o senhor terminou a sua 2ª série? E ele teve que se recordar, porque fazia muitos anos. E ele falou, irmão, eu me lembro, pastor,
o nome da escola era São Gabriel. São Gabriel. Os dois pastores que estavam comentando sobre esse incidente na Rede Novo Tempo dos Estados Unidos, eles notaram que o estranho, ou o anjo, ou Gabriel, 2 vezes usou a palavra muito. Ele disse: diga a todos os irmãos da sua igreja que Jesus está voltando muito, muito rápido. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, porque o Senhor Jesus está voltando. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. É necessário contar uma história dessa para nós certificarmos de que Jesus realmente está voltando? Claro que não, porque os sinais já estão se cumprindo, e esses sinais é uma evidência de que Jesus já está voltando, amém? Glória a Deus por isso, queridos. Nós vamos estudar hoje um pouquinho Mateus capítulo 24, e eu quero convidá-lo para que você possa abrir a sua Bíblia em Mateus, em Mateus capítulo 24, abra aí a sua Bíblia, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, do versículo 1 ao versículo 3, então abra a sua Bíblia e participe conosco. Mateus capítulo 24, todos já encontraram? Podemos ler? Está ao contrário. Problemas técnicos com a máscara. Não repara não, porque isso acontece. Então vamos lá, Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 3. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Essa é a introdução de Mateus capítulo 24. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, irmãos. O templo de Jerusalém sempre foi algo de orgulho para os judeus. Esse templo, ele foi destruído na época do Antigo Testamento e ele foi reconstruído. E os judeus se orgulhavam desse templo. Os discípulos, então, quando estavam saindo do templo, eles chamaram Jesus e falaram: Jesus, olha que maravilha esse templo. Olha que coisa esplendorosa esse templo. Então o texto bíblico diz que Jesus então olha para os discípulos e dá uma notícia que deixou os discípulos meio encabulados. Jesus disse para eles assim: filhos, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Em outras palavras, Jesus dizia: tudo isso aqui vai ser destruído. E os discípulos não ficaram com aquilo na cabeça, porque para eles o templo era a 7ª maravilha do mundo. Então o texto bíblico diz que quando eles estavam ali no Monte das Oliveiras, os discípulos logo procuraram Jesus, e eles fizeram 2 perguntas para Jesus. Só que quando os discípulos perguntaram para Jesus, primeiro eles perguntaram assim: quando sucederão essas coisas? E depois eles perguntaram: que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? Queridos, para os discípulos, os 2 eventos, a destruição do templo e a volta de Jesus, ocorreria no mesmo momento. Era isso que eles pensavam. Mas Jesus respondeu aos discípulos mostrando que esses 2 eventos, a destruição do templo e a sua volta, não ocorreriam no mesmo momento.
Jesus deu a resposta de uma forma muito interessante. E o texto de Mateus, capítulo 24, queridos, é uma profecia que nós a consideramos uma profecia apocalíptica. É uma profecia, queridos, que algumas coisas, por exemplo, em relação à cidade de Jerusalém, aconteceu. Em relação à cidade de Jerusalém, a destruição ocorreria no ano 70 depois de Cristo. Mas os outros eventos que Jesus disse que aconteceria são os sinais que estão acontecendo no nosso tempo hoje. Eu quero relatar uma coisa para vocês em relação à destruição de Jerusalém. Eu quero que você guarde isso no coração, queridos. No ano 70, a cidade de Jerusalém ela foi totalmente destruída. E foi um dos maiores massacres que está registrado em toda a humanidade, porque morreram ali cerca de 1.100.000 pessoas. Pensa, muita gente. E outra coisa, a maioria dessas pessoas ali em Jerusalém, elas morreram de fome. Elas morreram de fome. Foi terrível. E a história nos conta que as pessoas, elas roíam como rato. Elas roíam pano, couro. Tamanha era a fome. E a história nos conta também que as mães matavam os seus próprios filhos para poder saciar a fome. Então foi algo terrível que ocorreu. Só que aconteceu uma coisa interessante que nós precisamos gravar e colocar no nosso coração. Antes de Jerusalém ser destruída, Jesus ele havia dado um sinal. Que sinal foi esse? Eu quero que você abra a sua Bíblia em casa aí, no livro de Lucas, Lucas capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 20 e 21. Então abra a sua Bíblia aí. Lucas capítulo 21, versículo 20 e o versículo 21. Achou aí? Lucas 21, 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação ou destruição. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Olha que coisa. Esse aqui, queridos, era o sinal que o Senhor Jesus havia dito. E eu vou dizer uma coisa para você muito importante. Nesse massacre, nessa destruição que houve no ano 70, queridos, nenhum cristão, nenhum filho de Deus, judeu, morreu dentro da cidade. Sabe por que nenhum cristão morreu? Porque eles estavam atentos aos sinais, ou ao sinal. Então, quando Jerusalém foi sitiada, na verdade Jerusalém foi sitiada 2 vezes, e foi uma providência de Deus. A história conta então que o exército romano sitiou Jerusalém, e por nenhuma razão aparente, eles foram embora. Eles foram embora, do nada eles foram embora. E o povo de Deus sabia que esse era o sinal. Porque Jesus falou, quando virem Jerusalém sitiada, saiba que virá devastação, virá destruição. Então, diante desse sinal, os que estavam fora da cidade não entraram mais na cidade. E os cristãos que estavam dentro, foi a oportunidade deles saírem, deles fugirem. Portanto, amados, nenhum cristão morreu de fome dentro da cidade. Por quê? Porque eles estavam atentos aos sinais. E essa agora é uma pergunta, uma lição para todos nós. Diante dos sinais que nós estamos vendo, diante dos sinais que estão acontecendo à nossa vista, nós realmente estamos atentos para salvar a nossa vida, para garantir a nossa vida eterna? Que estejamos atentos, queridos, que estejamos atentos. O Senhor Jesus então citou 4 tipos de sinais no livro de Mateus, capítulo 24.
Jesus falou de sinais que ocorreriam na religião. Jesus falou de sinais que ocorreriam na política. Jesus falou de sinais que ocorreriam na natureza e sinais que ocorreriam na sociedade. E antes de eu comentar sobre alguns desses sinais, que nós não vamos comentar todos porque são vários, mas eu quero falar uma característica dos sinais que Jesus apontou que aconteceria. Primeiro, queridos, preste atenção. Os sinais, eles não ocorrem ao mesmo tempo. Todos os sinais que Jesus falou não ocorrem ao mesmo tempo. E outra característica, alguns sinais se repetem ao longo do tempo, ao longo dos anos. E outra característica, os sinais que Jesus falou, eles não ocorrem com a mesma intensidade e não ocorrem no mesmo lugar. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitos de nós não somos impactados por esses sinais. Está entendendo? Eu vou dar um exemplo só para você entender o que eu estou querendo dizer. Você lembra do coronavírus? Essa peste que está assolando o mundo? Quando surgiu o coronavírus, surgiu lá na China. Então nós no Brasil, quando vimos o coronavírus surgir, nós não estávamos preocupados. Nós não olhávamos o coronavírus como uma peste. Por quê? Porque era algo que estava acontecendo lá do outro lado do mundo. Está entendendo? Agora, quando o coronavírus nos atingiu aqui no nosso país, todos nós ficamos apavorados. Por quê? Porque não era algo que estava acontecendo apenas lá na China, na Europa. Estava acontecendo aqui no nosso país, diante dos nossos olhos. E nós estávamos sofrendo. Aí nós fomos impactados. Está entendendo? Então, o que eu quero dizer para você é que todos os sinais, eles ocorrem em momentos diferentes, lugares diferentes. Mas nós precisamos estar atentos, porque eles demonstram que nós estamos bem perto da volta de Jesus. Da volta de Jesus. Então, nós vamos analisar aqui. Nós vamos analisar aqui alguns desses sinais. O primeiro deles é na religião. Abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 24. Já está, não é? Ou não, nós viemos para Lucas, agora Mateus 24. Nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 24. Olha o que a palavra de Deus diz. Mateus 24, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: levantar-se-ão, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E agora o versículo 24, olha o que diz a palavra de Deus aí. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os próprios eleitos. Eu quero dar alguns exemplos aqui. Esse camarada que está na tela aí, ele se chama Jim Jones. Quem era Jim Jones? Esse americano aí, ele foi líder de uma seita em São Francisco, nos Estados Unidos. E esse homem rejeitou a Bíblia, rejeitou a palavra de Deus. Ele disse para os seus fiéis: olhem para mim. Então ele não disse aos seus fiéis: olhem para Jesus. Então ele se colocou no lugar de Jesus e disse assim: olhem para mim. E queridos, que tragédia. Quase 1000 pessoas morreram em uma floresta. Tudo numa reunião. E essa morte foi horrenda, porque a maioria das pessoas ali cometeram suicídios, sendo influenciado por esse homem que dizia ser Jesus. Ele se colocou no lugar de Jesus. Outro, falso Cristo. Esse rapaz que vocês estão vendo aí, o nome dele é David. Esse David, queridos, ele disse uma coisa. Ele disse assim: eu sou o Cordeiro de Deus. Olha o que ele disse. Ele convenceu muitos a segui-lo, se dizendo ser o Cristo. E ele levou muitos dos seus fiéis para um lugar retirado. E ali esses fiéis, que eles começaram a fazer coisas assim horríveis, que a polícia, o próprio FBI teve que entrar e tentar combater. E houve um confronto entre os seus fiéis e o FBI.
E a história nos conta que 86 pessoas da seita desse David morreram naquela ocasião. O homem que se dizia ser o Cristo. E outro exemplo aqui, esse aqui é muito conhecido, o tal do Henry Clich. Não sei se você lembra dele, ele esteve em vários programas de televisão, é um brasileiro, que eu posso dizer que ele é um louco. E o que ele dizia? Ele dizia ser o Cristo encarnado, o Cristo brasileiro. Muitos acharam ele louco, mas muitos acompanharam esse cidadão. Pessoas dizendo ser o Cristo. Mas aqui, queridos, nós queremos falar não apenas desses falsos cristos, mas dos falsos profetas. Eu quero mostrar um dado para você do IBGE. O crescimento, o surgimento de grupos religiosos, de igrejas no país. E, queridos, esse dado aqui é do ano de 2010. Hoje, eu acredito que esse número está muito maior. E o crescimento, de acordo com o IBGE, o crescimento anual de grupos religiosos, com novas congregações, é de 14 mil por ano. Tenta imaginar 14 mil igrejas por ano só no nosso país, de várias denominações. Eu quero dizer uma coisa para você pensar. Queridos, o sinal mais importante é a pregação do verdadeiro evangelho em todo o mundo. E olha a estratégia de Satanás. Satanás, sabendo que o verdadeiro evangelho precisa alcançar a humanidade, o que ele faz? Ele tem lançado os falsos profetas, falsas igrejas. Para quê? Para confundir a mente das pessoas e atrasar a progressão do verdadeiro evangelho. E esse é um dos grandes sinais. Quando você vê mais igrejas no mundo do que boteco, é um grande sinal que Jesus está bem perto de voltar. Está entendendo? Agora, queridos, além de no mundo religioso, outros sinais têm ocorrido no mundo político. E todos nós acompanhamos, já ouvimos a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, várias guerras, o terrorismo no mundo todo. E no século XX, queridos, no século passado, foram registrados 165 conflitos. Isso mostrando que Jesus está bem perto de voltar. E, queridos, tem uma coisa interessante aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu acho que eu não vou ler esse texto, não. Você pode ler depois em casa, Apocalipse capítulo 11, verso 18. Esse texto nos diz uma coisa assim que eu fiquei intrigado quando eu li. Olha que coisa interessante. Isso aqui é o resumo do texto. As nações estão se enfurecendo. Chegou, porém, a tua ira e o tempo para serem julgados. É o que está no texto de Apocalipse. Depois você pode poder ler aí na sua casa. E para destruir, chegou o tempo. E para destruir o que destrói a terra. Sabe o que esse texto nos mostra? Queridos, Jesus vem quando a humanidade puder se autodestruir. Muitos cientistas estão preocupados. E preocupados porque todo mundo sabe que nós temos bombas nucleares no país. E essas bombas, queridos, têm capacidade de destruir todo o planeta. Você sabia disso? Agora vem aquela pergunta: por que o planeta não é destruído? Apocalipse capítulo 1, verso 7. Por que a humanidade, que tem capacidade de destruir o planeta, por que o planeta não é destruído pela humanidade? Apocalipse capítulo 1, verso 7, a palavra de Deus nos responde. E ela diz assim, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: depois disso, vi 4 anjos, João viu na visão, 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra. A humanidade tem capacidade para destruir o planeta. Agora, por que eles não destroem? Porque Deus está segurando, porque Deus está no controle. E por mais perversa que seja essa humanidade, ela não vai destruir o planeta, porque esse planeta, queridos, esse mundo de pecado vai ser destruído por ocasião da volta de Jesus. Está entendendo? Então Deus está no controle de tudo, os sinais estão se cumprindo, mas Deus continua no controle. E a Bíblia fala de outros sinais que nós citamos aqui. Por exemplo, sinais na natureza. Todos nós acompanhamos tsunamis, maremotos. E a Bíblia fala, capítulo 24, verso 7,
de terremotos. Se você olhar aí, ó, na última parte do capítulo 24, do versículo 7, a Bíblia fala de terremotos. Quer ver? Eu vou mostrar para você aqui, ó, 24, versículo 7. A última parte do versículo diz assim, ó: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, e depois diz assim, e terremotos em vários lugares. Eu quero mostrar um dado para você, só para você entender. Olha o índice de terremoto, olha o aumento. Queridos, no primeiro século houve apenas 15 terremotos registrados em todo o mundo. No primeiro século. No terceiro século houve 18 terremotos. Acompanhe o aumento de terremotos. No 10º século houve 32 terremotos. Está entendendo? E no século XVIII houve 640 terremotos. Olha que aumento, está entendendo? E no século XIX, olha que aumento, 2.119 terremotos. E no nosso século, a ciência tem mostrado que há terremotos praticamente quase todos os dias, vários terremotos. Então, queridos, o número de terremotos tem aumentado, e está mostrando o quê? Que nós estamos cada vez mais próximos de quê? Da volta do nosso Senhor Jesus. E outro sinal na sociedade, eu vou ler esse texto aqui, quero que você acompanhe, lê esse texto em casa comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5. Na sociedade, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Olha a Bíblia falando sobre a condição do ser humano. Capítulo 3, verso 1 a 5, a Bíblia diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, e tem aqui uma coisa que eu acho terrível: inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. E outra coisa também que eu acho terrível, bem mais terrível do que os outros: mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Então a Bíblia fala aqui da condição da humanidade. Seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E é isso que nós temos visto na sociedade. Poucas pessoas querem saber de Deus. E a condição moral da humanidade. O ser humano que é uma inversão de valores na sociedade que nós vivemos. Então, quando você vê isso, você tem que entender que cada vez mais nós estamos próximos de quê? Da volta de Jesus. Eu trabalhei num bairro, no Rio, numa cidade chamada Macaé. E ali, queridos, eu encontrei um grupo de ciganos. E nós ficamos sabendo de algo assim que toda a comunidade estava estarrecida e muito aborrecida. O que tinha acontecido? Uma cigana deu à luz a um filho. E ela então, ao invés de ficar com aquele filho, antes de chegar à sua comunidade, ela, queridos, pegou a sua criança e vendeu a sua criança para um dono de uma mercearia por R$1.000 e 2 caixas de compra. Para aquela mulher, aquela vida, aquela criança, valia apenas R$1.000 e 2 caixas de compra. Essa é a sociedade que nós vivemos. Essas são as pessoas. Queridos, infelizmente, às vezes, nós confiamos mais nos animais, em estar na companhia de animais, do que estar na companhia de pessoas. Olha que condição terrível. E nós podemos citar vários exemplos aqui, de como anda a nossa comunidade, como anda o nosso povo. Mas são muitos, mas vamos agora para o principal sinal, a pregação do Evangelho. Mateus capítulo 24, versículo 14, a Bíblia cita esse sinal aqui, e esse é o principal sinal. Então, abra a sua Bíblia aí na sua casa, Mateus capítulo 24, versículo 14. Olha o que a palavra de Deus diz:
e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Querido amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja adventista, ela fez um levantamento. E eu fiquei feliz com esse levantamento. Sabe por quê? Porque o evangelho verdadeiro, hoje, está presente em todos os países da terra. Em todos os países da terra. Amém? Glória a Deus, porque esse é o grande sinal. Só que está faltando o quê? Está presente em todos os países, mas ainda precisa se espalhar em todos os países. Mas algo interessante, se ele já está presente, agora fica mais fácil, eu acredito, para espalhar esse evangelho em todos os países. E esse, queridos, é o principal sinal. Esse é o principal sinal. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, muito importante. Isso agora, eu quero que você preste atenção. Todo adventista, preste atenção nisso. No que eu vou dizer para vocês agora, isso vem do céu para nós. Queridos, existem sinais e existem eventos finais. Nós não podemos confundir as coisas. Os eventos finais, eles vão ocorrer antes da volta de Jesus? Sim. Por exemplo, decreto dominical, fechamento da porta da graça, selamento dos salvos, marca da besta, as 7 últimas pragas e outros mais. Esses, queridos, são eventos finais. Só que para que esses eventos aconteçam, nós precisamos primeiramente concluir a obra do Evangelho. Está entendendo? Agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Todos os sinais que nós citamos aqui, todos os sinais que Jesus citou em Mateus capítulo 24, eles já ocorreram, eles já se cumpriram e já estão se cumprindo. O que você diz, querido? Amém, queridos. Agora eu quero dizer uma coisa séria para você. O único sinal, o último sinal que está faltando se cumprir é a pregação do Evangelho. Para que esses eventos finais, eles venham a acontecer, e Ellen White diz que muitos deles serão muito rápidos. Para que eles aconteçam, nós precisamos concluir a obra do Evangelho. E isso que eu quero que você se preocupe hoje. Porque, queridos, a obra do Evangelho está em nossas mãos. Somos nós que temos que pregar. É você, sou eu. Então, queridos, esse sinal mais importante, ele depende de quem? Depende de mim, de você. Se você quer que Jesus volte logo, você tem que se envolver. Porque esse sinal está em nossas mãos. É isso que nós precisamos colocar no coração, irmãos. Acorda, meu querido. Está em nossas mãos. Aí a gente fica perguntando, por que Jesus não voltou? Queridos, os sinais estão em nossas mãos. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, ó. Alexandre o Grande Alexandre. Queridos, quando Alexandre, ele sitiava uma cidade, ele fazia uma coisa, isso é toda vez ele conta que ele fazia coisas, os historiadores contam. Os soldados sitiavam a cidade, e Alexandre o Grande, ele erguia uma tocha. Quando ele erguia uma tocha, ele deixava aquela tocha acesa, ele dizia assim, olha, essa tocha vai ficar acesa. Se alguém quiser se entregar, enquanto a tocha estiver acesa, é a oportunidade, é a chance de vocês. Quando a tocha se apagar, nós vamos invadir a cidade. E quando a tocha se apagava, queridos, eles entravam na cidade com o exército, e eles destruíam tudo e todos. Eu quero que você entenda uma coisa, meu querido. A tocha ainda está acesa. A tocha de Deus ainda está acesa. A tocha ainda está acesa. Então, o que nós devemos fazer hoje? Nós devemos, queridos, cumprir o nosso papel. Nós devemos fazer a nossa parte, para que Jesus possa logo, logo retornar, porque como eu disse para vocês, esse último evento
Ele está em nossas mãos. Está em nossas mãos. Querido, eu quero que você entenda uma coisa aqui para a gente terminar. Para que o Evangelho se complete, seja pregado em todo o mundo, 3 coisas precisam acontecer. 3 coisas precisam acontecer. E todas essas coisas dependem de mim e dependem de você. Que coisas são essas? Coloca no seu coração, queridos. A igreja precisa fazer uma reforma para refletir o caráter de Jesus. Porque, querido, se você não refletir o caráter de Jesus na sua vida, você não vai poder receber o dom do Espírito Santo, ou seja, a chuva serôdia, que é a segunda coisa que precisa acontecer. E nós dependemos da chuva serôdia, que é um poder especial do Espírito Santo. Para quê? Para que nós tenhamos de Deus todo o poder para concluir a obra do Evangelho. Para concluir a obra do Evangelho. É importante eu conhecer todos os sinais que ocorreram. É importante. Eu preciso estar informado. Mas mais importante do que eu estar informado sobre os sinais que estão ocorrendo, é eu me envolver no principal sinal que depende de mim e depende de você. Está em nossas mãos. Você quer que Jesus volte logo? Eu quero, queridos. Eu almejo muito por isso. Eu vou dizer uma das razões pelas quais eu quero que Jesus volte logo. Porque, queridos, eu tenho certeza que no dia que Jesus voltar, o meu pai, Derani Reis, que desceu à sepultura, no ano do meu casamento, eu tenho certeza que ele vai ressuscitar. Porque ele foi fiel ao Senhor, e ele foi fiel até o fim. Tinha os seus defeitos, mas ele foi fiel até o fim. Ele creu em Jesus. E ele, queridos, morreu com essa esperança. E eu também tenho essa esperança. E eu tenho certeza que você também quer se encontrar com alguém da sua família, algum querido que se foi, que você não gostaria que ele tivesse ido, mas ele se foi. Você quer se encontrar com ele. Eu também quero encontrar com meu pai e muitos outros. Mas para que esse encontro possa ocorrer, Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar para acabar com esse coronavírus. Jesus precisa voltar para acabar com a doença. Jesus precisa voltar para acabar com todos esses males que nos cercam, que nós não podemos controlar. Jesus tem que voltar para que Ele possa enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas para que isso possa acontecer, o principal sinal está na minha mão, está nas suas mãos. Então, querido, se envolva na obra do Evangelho, porque não vai tardar. Logo, logo o Senhor Jesus vai estar voltando. Glória a Deus! Diga glória a Deus! Diga aleluia! Porque nós vamos para o céu e vamos descer a esse mundo. Nós vamos, querido, nesse momento ouvir um louvor. Que quando nós estivermos ouvindo esse louvor, você possa estar, querido, sentindo na sua pele a responsabilidade que você tem e que eu tenho de levar esse Evangelho para apressar a volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Esse é o meu desejo. Em total confiança que em breve Cristo voltará com poder e glória, se manifestará
e a terra toda em louvor se erguerá. Tenho cultivado a esperança que está na presença de Jesus. Não mais ver tristezas, nem morte, pranto ou dor, pois a base do seu reino é o amor. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Imagine o céu em silêncio, com os anjos, Jesus vem nos buscar. Os santos reunidos levantam suas mãos, olham fixos o autor da salvação. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor Jesus logo voltará. Obrigado, Renê, Deus seja louvado. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós cremos que a sua volta está bem próxima. Nós cremos, ó Deus, porque os sinais têm nos mostrado tudo isso. Mas nós agora pedimos força, pedimos o poder dos altos céus, para que nós possamos, ó Pai, juntos cumprir essa missão, para que possamos apressar essa volta do Senhor. Por favor, Senhor, nos abençoe. Nos cure, Senhor, cada dia, nos torne mais semelhantes ao Senhor. Ajuda-nos a abrir o nosso coração a Ti, verdadeiramente. Nós imploramos essas bênçãos para cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite. Que o milagre aconteça em cada uma dessas casas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Uma boa noite. O próximo domingo vamos estar aqui com mais um tema. O nosso irmão Nelson estará aqui para a honra e glória de Deus. Boa noite.